Oi, gente, podcast Mulher Entende Mulher de volta e hoje com um assunto que, não sei se você conhece não, viu, amiga? Eu não conhecia, pra ser sincera. Quem é aí que cuida bem da manutenção em casa? Sabe aquele ralo do banheiro, o sifão, pois é, até a fechadura da porta. Você deixa ali desgastar até o final quando vê quebrou e precisa de uma mãozinha, mas mão de obra especializada e mão de obra feminina. Tô falando de mulher. Quem tá aqui comigo hoje é a Caterine Pavlovski, que é arquiteta empreendedora e sócia da Mana Conserta. Tudo bem, Caterine? Oi, Raquel, tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Mulher Entende Mulher. Agora me explica, Mana Conserta. Que história é essa? Como é que surgiu Mana Conserta? Porque afinal de contas, vamos falar aqui no português que o pessoal conhece. Pereirão, da novela Fina Estampa, né? Digamos, para quem assistiu lá atrás, teve até a reprise. Ou então, marida de aluguel, digamos assim? A gente não gosta muito do termo marido de aluguel, fala Não? marido de aluguel. Uhum. Porque ele remete, vamos falar, aos maridos, aos homens. A gente gosta de chamar como se fossem serviços gerais. Legal. Serviço geral faz tudo, ou coisa assim. Até porque... Atualizando, hein, gente? Então, serviços gerais, hein? Esquece o marido, esquece a marida. Até porque, às vezes, você vai na casa e você fala assim, o que você faz, né? Às vezes perguntam pra mim. Aí eu falo, faço serviços gerais. Aí falam, tipo Pereirão? Eu falei, isso, Pereirão, tá legal. Eu falo, tipo marido de aluguel. Eu falei, esse termo aí já passou, já né? Quebrou, né? Já. Então, vamos... Aí a gente gosta de chamar serviços gerais. Boa. Agora, a Mana Conserta, hein? Como é que surgiu a ideia? A Mana Conserta, ela surgiu a partir de um assédio de um prestador de serviço com a fundadora da empresa. A minha sócia, chamada Ana Luísa. Legal. Ela recebeu um entregador de gás na casa dela, vamos falar assim, em um tempo. Aí, 8 meses depois, ela teve que chamar o entregador, o gás, para trocar. E ela morava sozinha? Morava com um colega, só que o colega não estava em casa. E era uma casa. Ele chegou lá e relembrou dela e começou a fazer várias perguntas não pertinentes ao serviço. Pessoal. Tipo, você tá sozinha aqui em casa? Exatamente. Tem namorado? Ai, gente, que situação, né? E ela ficou muito constrangida, ela fingiu que o telefone tocou. E ela falou, eu tenho que sair logo, tipo, faz o serviço logo e não sei o quê. Abriu a porta da casa, porque caso precisasse, saía correndo. E, querendo ou não, a nossa casa é o lugar onde a gente se sente segura. É a nossa fortaleza. Verdade. Então, você chama uma pessoa totalmente estranha, uma pessoa que você nunca viu na vida, para fazer um serviço e começa a falar coisas que não tem nada a ver com o trabalho que tá fazendo, a gente já fica insegura. Quantas mulheres esperam, sei lá, 1 ano, 2 anos para arrumar alguma coisa, porque vai ser o primo, vai ser o tio, vai ser o avô, ou o próprio marido, namorado, irmão, que fala que vai arrumar e demora também 50 anos. Muito tempo. Para arrumar, mas não quer chamar um prestador de serviço. É verdade. Porque, nossa, a gente já ouviu vários insegura, casos. Né? Assim, lógico, a gente não pode generalizar, né? Sim. Tem profissional e profissionais, né? Sim. Enfim. Mas confesso que dá esse receio. Tem até uma experiência para compartilhar, né? Até mesmo recentemente, uma colega, ela chegou atrasada num compromisso, porque ela não quis deixar a filha sozinha em casa, porque justamente na hora o prestador de serviço chegou e ia consertar ali o sifão da pia, né? Então ela falou, não sei, hoje em dia a gente escuta tanta história, né? Preferia acompanhar. Deu tudo certo lá o serviço, o cara foi embora e perfeito. Mas ó como é que fica o nosso tico e teco, né? A questão da insegurança na cabeça e mandar mais sozinha. Exatamente. E como a gente vai chamar uma pessoa, essas pessoas normalmente são autônomos. Então você não tem para onde ver a reputação da pessoa, você não sabe se ela é um profissional, se é realmente... Ou coisas que a gente já ouviu também. Nossas clientes já contaram que, às vezes, eu falo assim, quanto é o serviço tal? Aí a pessoa faz o serviço e fala, tem um desconto? Aí passou a mão na bunda da cliente e falou assim, agora tem. Meu Deus. Não, Caterine, você não falou isso. Gente. Agora tem. E aí é isso. Meu Deus. Ou você tá fazendo o serviço... E aí a cliente tá lá, vou continuar na minha casa fazendo minhas coisas, fui lavar a louça e o cara tava trabalhando no banheiro. Quando chegou lá, o cara tava, tipo, sem camisa. Não, eu imagino na hora, assim, o constrangimento da pessoa, o medo, até assimilar o que tá acontecendo, porque você tá com a cabeça ocupada em outra coisa. Exato. E imagina, chamar a polícia, depois a ameaça que esse cara pode fazer, e outra, ele tá dentro da sua casa, né? Ele sabe onde você mora, ele sabe quem você é, ele tem seu telefone, e aí começa todo esse lugar que você não quer denunciar. Porque a pessoa já sabe quem é você. Então você faz o quê?
Você Daí fica de mãos Você atadas, né? fica refém, né? É. Então, a Mana, ela surgiu pela segurança, mas o que a gente gosta muito de frisar é que a Mana, ela surgiu pela segurança, mas a gente quer a equidade de gênero. A gente quer chegar no mesmo lugar, no mesmo patamar, receber o mesmo dinheiro e ter a mesma reconhecimento de trabalho do homem, porque a gente trabalha num ambiente majoritariamente masculino. Sim. Então, a Mana... Que é aquela profissão que fala pegar em ferramenta, peso, sei lá, pintar a parede, né? Você A fala, primeira coisa que tem quando você coloca que é uma mulher fazendo alguma coisa. Ai, quero ver se você consegue carregar um saco de cimento nas costas. Gente, Aí eu olho assim, primeiro que eu não sou burra de carga, segundo já inventou a roda. Então assim, eu pego, coloco no carrinho e levo. Porque assim, desculpa, quantos pedreiros que estão com 40, 50 anos não podem mais trabalhar porque estão tudo cagado de trabalhar nessa forma errada. E também tá com o corpo lá estourado, né, praticamente. Exatamente. A gente pode, a gente consegue, né, Caterine? Então... E aí, como é que foi? Então, teve esse caso, né? Sim. Com a sócia. E aí, como é que foi depois o desenrolar da história? Como é que surgiu? Você entrou assim como? Eu falei, opa! Aí ela fez isso, conversou numa roda com amigos e amigas, saiu, vamos falar, um brainstorm ali, e falou assim, cara, Ana, você sempre faz coisa em casa, oferece esse serviço. Aí ela falou, legal. E ela tava querendo sair de São Paulo. E ela postou numa rede social, colocou, homem estranho em casa nunca mais. Serviços gerais de mulher para mulher. Em 24 horas, teve mais de 1.000 compartilhamentos no ano de 2015. Puxa vida, hein? A gente tá falando aí de 8 anos. Sim. Atrás. Olha só, 1.000 compartilhamentos. 1.000 compartilhamentos. E aí? E eu fui atingida. Ai, que legal. Desses 1.000 compartilhamentos. Você arquiteta, tava assim, já formada? Sim, sim. Certo, é formada. Já, e eu tava trabalhando em escritório, só que eu sempre gostei de obra. E eu tava pra sair da área de arquitetura, porque eu tava indo, assim, de trabalhar pra lecionar. Falei, quero trabalhar com escola, quero dar aula e coisa assim. Porque eu tava cansada daquele ambiente corporativo, porque eu não gosto daquela mesmice. E ficar fazendo projeto também, não tenho muito essa afinidade, que nem arquiteta decoradora e coisa assim. Eu gosto de coordenar a obra. Boa. Só que você vai na obra, tem um monte de homem. Homem não quer te respeitar. Primeiro, porque você é mulher. Segundo, eu era recém-formada. Então, você parece que não sabe nada, você não aprendeu nada. Eu falei, eu não tô afim de ficar passando por tudo isso na idade que eu tô, né? Eu tinha entre 24, 25 anos. Eu falei, então tá. E aí, eu vi esse compartilhamento. E aí, eu falei, nossa, adorei a ideia. Aí, eu mandei mensagem pra Ana e falei assim, oi, Ana, eu sou arquiteta. Tenho um know-how na área, sempre resolvi minhas coisas sozinha, porque eu nasci dentro de uma obra por causa dos meus avós. E eu falei, eu quero ser sua sócia e tenho um dinheiro para investir. Aí ela falou assim, olha, que legal, gostei do seu perfil, mas eu não quero uma sócia investidora. Eu quero alguém para trabalhar comigo e colocar a mão na massa. Poxa vida! E eu falei, perfeito, era exatamente isso que eu quero. É a oportunidade que eu quero. Aí a gente se conheceu num fórum ainda, que é um fórum da Rede Mulher Empreendedora, que é só de mulheres que empreendem. E aí a gente se conheceu nesse lugar porque eu já estava inscrita. E ela foi trabalhar, porque ela é formada em cinema. Puxa. E aí ela estava fazendo a gravação do evento. Caramba! Aí eu falei, é isso, alinhamento dos planetas. Era pra acontecer, né? Tinha que acontecer. E aí, vocês são pioneiras no Brasil? Sim, eu posso dizer que sim. Caramba. Porque não tem nenhuma empresa que era exclusivamente feminina, com atendimento de mulher para mulher. Puxa vida, que legal, né? Já estão aí no ramo, que 8 anos, então, Vai né? fazer 8 anos em 12 de agosto. Oh, maravilha! E que fiquem por muitos e muitos anos inspirando cada vez mais mulheres, né? Agora, o atendimento de vocês, como é que é, por exemplo? Vocês atendem só mulheres, clientes, ou também se algum homem chamar, vocês atendem também? A gente atende mulheres e, vamos falar, derivado das mulheres. Vamos falar, os maridos, os namorados, as pessoas que moram juntos. Se ele for solteiro, sozinho, a gente não atende e a gente indica os parceiros, porque a gente tem uma rede gigante de pessoas com quem a gente pode trabalhar junto. Sim. E a oportunidade para eles é o que mais tem no mundo, né? É verdade. Então essa é boa. Quando, tipo, a pessoa tá sozinha, aí vocês passam pro parceiro, né? Só aí, pra mulherada. Só pra mulherada. Mas, por exemplo, a mulher... O que a gente começou a ver dentro, acho que no terceiro ano de Mana, a gente viu muito que as mulheres estavam trabalhando fora e quem estava fazendo home office eram os homens. É verdade. Ficou dentro de casa, e né? aí a gente atendia, só que a gente sempre colocava que se existe o respeito, se acontecesse qualquer coisa, a gente saía imediatamente do atendimento, mandava uma mensagem para ela e falava assim,
a gente não vai atender porque a gente sofreu alguma... Deixar claro, né? Se foi um assédio, foi alguma coisa. E é só uma vez a gente passou por isso. Inclusive, foi a minha sócia também que passou por isso. Puxa vida, de novo, assim, caramba, como que é o nome? Ana se benze, pelo amor de Deus, né? Foi uma vez só, e foi no nosso primeiro ano de Mana. Foi o marido dela que chegou no meio do atendimento. Eu tava da cliente? Eu tava fazendo compra de material numa loja. E aí, ela ficou sozinha. Então, ela começou a ir em cada banheiro, porque ela ia ver o sifão, ia ver a pia, ia ver tudo que tinha que ver, pra ver. É que ela pediu, vamos falar, um check-up da casa. Sim. E aí, ele começou a perseguir meio que ela na casa. Ai, você sabe o que você tá fazendo? Ai, porque se eu tivesse a ferramenta, eu mesmo fazia. Não vai enganar minha mulher. Pronto. E duvidando, assim, do trabalho dela. E aí, foi muito chato. Ela me ligou, ela tava tremendo. E eu falei assim, Ana, pega as suas coisas, conversa com a cliente e tchau. Vai embora, porque... E aí a gente fez isso, indicou um parceiro nosso parceiro foi lá, fez o serviço e é isso. Então tá tudo bem. Acabou, né? Além de residência, também empresas, por exemplo, empresas de mulheres, assim, às vezes é um salão de beleza, alguma coisa assim. Até pode ser de homem, só que se for a secretária que cuida disso, porque eu vou atender diretamente com ela. Então, legal. Eu vou conversar com ela. Onde eu me sinto segura, ela se sente segura, porque a segurança não é só pra quem recebe, a prestadora, mas é pra quem vai também. Legal. Porque dos comentários que a gente fez, quando a gente fez o nosso uniforme, era um macacão, inicialmente. Aí o primeiro comentário que tinha lá na rede social era: nossa, vai parecer um filme pornô você aparecer com esse macacão dentro da minha casa. Olha a imaginação da galera, gente. Eu falei, opa. Que é isso? Peraí que eu vou tirar meu macacão toda suada, vou tirar a ferramenta e falar assim, olá. Nossa! Tipo... Não dá pra acreditar num negócio desse. Meu Deus, que situação, hein? Então, assim, ao longo de todo esse tempo, vocês também foram se adaptando, né? Sim. Porque, assim, lógico, a ideia é maravilhosa, mas aí tem sempre essas arestas que tem que né, tomar um cuidado. Exato. Mas a gente vê também que o percurso que a gente já percorreu já foi grande e que todo mundo já tá recebendo melhor. A receptividade tá sendo grande, tanto pelas empresas quanto pelas clientes, mulheres, clientes homens. E agora a gente começou também a atender o público LGBTQIA+. Porque tanto para contratação quanto para fazer o serviço na casa como cliente, deles. né? Exatamente. Ótimo. As áreas que vocês trabalham, né? Então vamos lá. Vocês pegam parte hidráulica, parte elétrica, assim, pintar parede. Como é que é? A gente começou com serviços gerais, que é fazendo bem o Pereirão mesmo, sifão, que é elétrica, hidráulica, pintura, instalações. E aí a gente foi cada vez fazendo mais cursos, e aí oferecendo mais serviços, e participando de eventos, e dando mais serviço. E hoje a gente faz uma reforma inteira na casa. Inclusive, atualmente, a gente tá numa reforma que a gente quebrou a casa inteira e tá fazendo de novo. Puxa vida, aqui em São Paulo são quantas, assim, só pra ter uma ideia? 5 mulheres. 5 mulheres. 5 mulheres, hein? Vocês estão precisando de mais aí? Sim. A mulherada procura vocês e fala, olha, nem trabalho nessa área, nunca tive, mas gostaria de experimentar. Vocês fazem cursos antes? A gente tem tanto o curso profissionalizante quanto o curso Faça Você Mesmo, que a gente chama. E a nossa parte você quer trabalhar com a gente? Você tem algum know-how? Às vezes eu consigo pegar essa pessoa e ensinar, porque é um tempo, né, pra poder, vamos falar, treinar essa pessoa. Sim. Ou se ela já tem um conhecimento, daí já começa a trabalhar como ajudante, coisa assim, desde o trabalho de serviços quanto na reforma. Entendi. E os profissionalizantes, a gente sempre pega parceria com as marcas, porque o profissionalizante em si, ele vai desde a elétrica, hidráulica, pintura, instalações, revestimentos, e aí ele demanda mais tempo, então eu preciso de um espaço, eu preciso de dinheiro, eu preciso de material, eu preciso... gasto, né, que Exatamente. Tem. Essa parte de material, como é que é com vocês nas lojas, assim, por exemplo? Já teve algum constrangimento de chegar assim, falar, bom, vou comprar o material, né, que preciso fazer para a obra, e ali é um homem que vai atender, né? Geralmente nas lojas tem o homem. Já teve algum embate, assim, nessa parte? Esse eu tenho 2 histórias, e as 2 são comigo. A primeira foi, eu fui comprar uma ferramenta. Eu fui comprar um martelete demolidor para poder quebrar uma parede e também fazer furação em paredes muito duras. Quando você vai colocar, às vezes, cortina também, que é na viga, ou as paredes são de bloco, a furadeira comum ela não aguenta. Então, você comprar um martelete. Sei bem, viu? Vou precisar de umas aulas depois aqui, porque olha... Aí eu fui comprar um martelete. Eu cheguei e falei assim, olha, eu preciso de um martelete com a potência tal. Cheguei tudo certinho. Aí o cara olhou assim... Tá, mas você quer pra quê? Daí eu expliquei de novo. Tá, mas eu só vou te vender se eu ver se você sabe usar. Aí eu... Nossa, duvidou. Agora você vai ver. Eu falei, então tá bom, muito obrigada. Fui na loja do lado,
comprei, a pessoa foi extremamente atenciosa. Peguei parceria, inclusive, com a loja. Infelizmente, fechou pós-pandemia. Mas eles eram maravilhosos. E aí, eu saí com a minha maletinha e falei assim, desculpa, você perdeu uma venda. E fui embora. Tá certo. Bem, assim, deu o recado e pronto, né? Perdeu uma venda mesmo, perdeu uma cliente, poderia fazer um negócio de até, né, virar um parceiro aí para as ações, né? Exatamente. Em casa, por exemplo, pra quem tá nos vendo e fala assim, meu, não manjo de nada, assim, tipo, eu tô me interessando pelo papo e gostaria de ter uma maletinha, então, em casa, com algo, assim, pro dia a dia, né? O que é necessário, assim, pra mulher falar, meu, eu vou comprar, então, sei lá, um kit aqui de ferramentas básico. É o kit né? de sobrevivência. Sobrevivência, isso. Pra mim, por exemplo, qual que seria o kit de sobrevivência lá em casa? Ah, que você precisa ter uma chave de fenda, uma chave Phillips, um alicate universal. Às vezes eu gosto de ter a chave inglesa, um martelo. Então, nível, pra você poder colocar. Saber, aí... O nível é aquele que vem a bolinha lá, né? Que pra você vê no ver se tá banheiro. reto, se não Isso, tá... se a água tá indo ali pro ralo, né? Exatamente. Até um pouquinho só, né? Preciso melhorar mais. Vai colocar um quadro na parede, ver se ele tá alinhado, né? Ver se tá tudo certo. E essas são uma trena, pra você poder medir. E essas são as ferramentas básicas, a partir disso. Aí começa a parte elétrica. Aí eu sempre falo, compra uma parafusadeira, porque é vida. Quem já montou um móvel com uma chave e quem montou um móvel com uma parafusadeira... Sabe a diferença? Sabe, assim... O da chave sofreu assim, você o dia inteiro. E sua. E você fica lá Academia, fazendo a força. né? Exato. E ainda você fala assim, não, vou fazer um pouco com a esquerda, né? Eu sou destra. Então, fazendo... Aí, antigamente, eu não sabia direito, né? Daí você faz 2, você já cansou. Aí aqui você fica 5 horas. Verdade. Aí aqui 2. Acabou. E tem questão a dor também, né? Dá uma tendinite, alguma coisa, né? Exatamente. Aí você pega a furadeira, coloca ali, acabou. Então, que você demorou 10 minutos, você fez em 1 segundo. Conversando assim com mulheres, quando a gente fala, né, furadeira, eu, por exemplo, né, a primeira vez que eu fui usar furadeira, eu achei que eu fosse colocar ali e eu ia ficar girando e ela parada, né? Eu falei, gente do céu. E meu pai falava assim, não, vai lá, você vai aprender a usar furadeira agora, né? Enfim, tem alguma ferramenta aqui nos cursos? As alunas, assim, falam, essa daqui é o terror pra aprender a manejar, tal, ou não? Então, a gente tem o curso, vamos falar, que os cursos que mais que o pessoal gosta é o de elétrica e o de instalações. Olha que legal. Que é furos e parafusos e outras coisitas mais. Então, a elétrica, porque a maioria das pessoas tem medo do choque. Sim. Né? Então, entender da parte elétrica, entender por que às vezes cai a sua chave enquanto você tá usando o chuveiro e um forno elétrico, ou vai usar uma lavadora, lave seca e liga o micro-ondas e cai a chave, entender, né? Dá pra identificar, por exemplo, quando você tem ali, a tomada, mas ela não tá com aquela capinha bonitinha, né? Ela tá ali aberta com aqueles fios, né? Sim. Identificar o que é 110 e 220? Tem ferramenta pra isso. Tem uma chavinha que a gente chama, que parece um plug de tomada, que se você coloca na tomada, se acender uma luz, ela é 110, se acender as duas luzes, é 220. Muito bem. E, inclusive, eu falo nos cursos que a gente tinha muitas mulheres, antigamente até hoje, elas não estão fazendo tanto curso, então venham fazer os cursos. Olha. Que elas viajavam e levavam o próprio secador. E aí cada cidade é uma voltagem. Diferente. E aí elas ligavam e às vezes queimavam o secador. Eu falei assim, leva esse chaveirinho, é um chaveirinho mesmo de tomada. Pra você saber se a tomada é 110 ou 220, pra não queimar os seus aparelhos. Aquele plugzinho assim, normal, e você coloca lá, maravilha. Não, eu falo isso que assim, além da viagem, que é um bom exemplo, até em casa às vezes, né? Às vezes você chama, às vezes um profissional, fala assim, eu queria saber se aqui é 220 ou 110, porque eu tenho, sei lá, uma geladeira pra ligar aqui e ela é 220, não é 110. Aí a pessoa vai lá e olha e fala, não, mas eu vou ter que puxar lá, não sei da onde, cobrar um absurdo, quando às vezes já é o ponto ali mesmo, 220, e você foi enrolada. Ou você consegue tirar a tomada, ver se o fio tá na espera, porque hoje em dia as casas novas, eles estão deixando, as construtoras estão deixando um fio já reserva para você poder transformar aquela tomada no 220. Então tudo isso você consegue entender. Eu falo assim, as tomadas, as coisas, a gente pode fazer nós mesmos. A única coisa que eu falo que daí chama um profissional é para mexer no quadro de energia. Sim. E daí o quadro realmente é algo que você precisa ter um conhecimento técnico, ele envolve várias outras, né, vamos falar técnicas, expertise. Sim. Mas todas as outras que eu ensino no curso, você vai aprender a trocar uma lâmpada, mas trocar toda a luminária. Porque às vezes não é só a lâmpada. Você vai trocar toda a luminária. Mas tem um monte de fio, o que eu faço aqui?
Então, vou explicar o que significa o retorno, o que significa a fase, que funciona o neutro, ou as duas fases para 220. Então, tudo isso a gente aprende no curso. Legal. E o outro curso que o pessoal adora, da mulherada, né, adora, é o das instalações. Porque daí você aprende a usar a furadeira. Legal. Tipos de broca, tipos de bucha, tipos de parafuso, tipos de prego, tipos de ferramenta, porque as instalações você aprende todas as ferramentas de todas as áreas. Então, para você entender para que serve cada coisa. Bacana. O curso de vocês demora quanto tempo, mais ou menos? Só para ter uma ideia. Então, a gente tem 2 modelos, quer dizer, que um é de 3 horas e o outro é de 6 horas, de cada um. Então, é elétrica, hidráulica, instalações e pintura. Legal. E também tem agora vamos falar, o quinto, que é o geral, vamos falar assim, os serviços gerais da casa, para você poder fazer e aprender. Então, ele tem duração de 3 ou 6 horas. O de 3 horas é 1h30 de prática e 1h30 de teórica. E o de 6 horas é 3 horas de prática e 3 horas de teórica. De teórica, legal, então, pra você, ótimo. e daí todos eles você vai mexer, a gente leva tijolo, a gente leva bloco, tudo isso vocês pegam lá pra entender, porque muitas vezes você, tá bom, você viu um vídeo lá e aprendeu a ver a furadeira, mas você só vai saber usar a furadeira você usando, né? Usando mesmo, não vai só ficar bonitinho ali, ou a pessoa usando no vídeo que tá perfeito, se você não testa. E assim, no começo vai ser difícil, vai ser até você achar o jeito, ter uma intimidade com a ferramenta também, né? Exato. Enfim, são vários fatores. E também ver o melhor modo pra você trabalhar, né? Ó, aproveita que a Caterine tá aqui com a gente, então já vou sondar umas diquinhas, assim, no dia a dia aqui para nossas casas, né? Por exemplo, o ralo do banheiro. Ralo do banheiro é aquela beleza, né? Às vezes você só vai lembrar dele quando já tá aquele fedozão vindo lá de baixo, que às vezes tem muito cabelo e tal, não sei o quê. Qual que é a melhor manutenção para um ralo de banheiro, por exemplo? Esse é ótimo. O ralo do banheiro, a gente só lembra dele quando ele entope, na verdade. Entope, é verdade. Haja cabelo, viu? No meu caso, pelo menos. Aí eu falo, ou é cabelo, ou é animal, porque às vezes tem gato, tem cachorro, dá banho, né? Também. Tem, ou a sujeira mesmo, que vai acumulando, e porque muitas vezes a gente aluga a casa e a gente não vê esse tipo de coisa. Não. E aí eu falo, você abre o ralo, vai fazer a limpeza, sai uma Samara. Nossa! Aquela assim, ó, o cabelo assim, né? Isso, ela mesmo, sai a Samara lá de dentro, sai assim, ó. E é verdade. E pra você olhar lá e falar, e agora, né? Porque assim, primeiro é o odor que vem, depois a Samara, né? Exatamente. Então, o que faz? Entrou na casa, se você acabou de alugar, faz a limpeza de todos os ralos. A limpeza, ela não é difícil, mas eu sempre falo, compra aquelas luvas grandes que vêm até aqui, porque às vezes os ralos, eles são profundos. Às vezes, se ele for curto, beleza, mas pelo menos você não vai sujar sua mão, né? Boa. Então, você não precisa mexer nessas coisas. Aí você põe a luva, põe a mão lá dentro. A gente normalmente fala pra colocar 2 dedos, porque normalmente o ralo ele tem um buraquinho embaixo, que é onde você vai puxar a Samara. Aí você vai puxar a Samara, ela vai sair, vai fazer... Uma dica, não sei, em casa, por exemplo, né? Eu pego um arame ali. Também. Faço tipo uma curvinha nele pra ficar um ganchinho. Isso. E aí eu puxo com ele. Pode usar? Pode usar. Só não vai perder o arame lá dentro. Ah, não, pelo amor de Deus, né? O arame é compridão. Então, você coloca o arame. A gente chama o material pra fazer isso, chama tufão. Tufão. Legal. Ele parece uma cobra, ele parece a ponta de uma cobra. Ah, que tem entendi. Aqui, ele tem todo um negocinho que você puxa e amarra. Só que eu não recomendo comprar isso, porque depois vocês vão ter que limpar. E não é agradável, imagina. né? Então você já pega ali com a mão, né? O arame. Você vai pegar, pegou, vai colocar na sacola, joga fora, né? Sim. E uma coisa que eu falo, nunca joguem diabo verde. O que é diabo verde? Soda cáustica. É mesmo? Não pode jogar no ralo? O que acontece? Porque acontece o quê? Ele desentope, de fato. Uhum. Ele desentope. O pessoal, quando você tá entupido, o pessoal gosta de jogar muita soda cáustica. E jogou a soda cáustica, ele corrói o cano. O cano é de PVC. Então, vai passando o tempo. Vamos falar assim, você alugou a casa, mas o apartamento já tem 40 anos. Quantas pessoas já não jogaram a soda cáustica? Nossa Senhora. E aí, muitas vezes, vai corroendo o cano. Se passar alguma pedra e bate nesse cano e ele já tá levemente machucado por causa da soda cáustica, ele vai partir. E aí começa as infiltrações. Vazamento. Aí vem aquela parede que começa a sair aquelas bolhas, né? Ficar com aquela coloração, sei, meio marrom assim, né? Exato. E aí tem que fazer o quê? Quebrar a parede, arrumar, e aí vem todo aquele caos. Então, nunca joguem soda cáustica. Tá. A gente fala fazer uma misturinha biodegradável. Qual que é a assim. receita? Então, a gente coloca água morna, não coloca água super quente, água morna, bicarbonato, vinagre e limão. Então, bicarbonato, vinagre, limão, água morna? Água morna. Então, você vai colocar, você vai pegar uma colher, vou falar assim, essa é a proporção, aí depois, se tem muita coisa, aumenta a proporção, né? Tá. Então, uma colher de
bicarbonato. Colocou uma colher de bicarbonato, você coloca o vinagre. Deixa fazer aquele... Faz tipo um vaporzinho, assim, junto. Joga o limão, espera um pouquinho e vai jogando a água quente, 1 litro de água quente aos poucos, assim, ó. Entendi. E aí ele vai limpando. Então, o ralo destampado ou com aquela tampinha? Não, estamos destampado. Destampado. Tá, ótimo. Aí ele vai limpando todo o percurso. Vai fazendo isso. Aí vai fazendo, faz de uma vez, e depois aumenta, depois faz a cada 3 meses. Aí Legal. você pode fazer essa limpeza. Aí, gente, olha, é fácil, simples, né? Você pode fazer isso no ralo do piso, mas também na válvula, que a gente chama válvula, não é ralo da pia. Ah, não é ralo? Não é ralo. Eu falei errado a vida inteira, né? Então é válvula. É, porque ali na pia também, quando começa, tipo, encher de água, aí você fala, a água não vai embora, escovei o dente e ela tá aqui, né? Porque o sifão já tá sujo também. Entendi. Então, é outro ponto, o sifão, porque olha, o sifão quando começa a pingar, aí o que a gente faz em casa? Quer dizer, quer ver que eu tô toda errada? Pega uma tapuer, bota ali embaixo do sifão e fica pingando loucamente, mas né? não estraga o móvel, né? Tem gente que estraga todo o móvel. Mas você não resolveu o problema, né? Ainda tá lá pingando e o negócio, né? Então, a diquinha pra válvula, né, da pia, né, o vulgo ralo, também é essa misturinha? A mesma misturinha. Legal. Pra você poder limpar o sifão. Mas se o sifão já tá muito antigo, tem o sifão flexível, que é aquele branquinho que faz creque, que parece uma sanfona. E tem o sifão rígido, que aí normalmente ele tem um copinho. Aí você só desrosqueia o copinho e você vai limpar. Aí nesse copinho que vai estar a samara e restos de coisas. Gente, olha, o filme O Chamado, eu confesso que eu tenho medo. Mas todo mais sonhar que vai sair uma samara. Vai sair uma samara, não da televisão mais, mas dos ralos, né, de casa, né? Quem não assistiu O Chamado, mas assim, pode assistir, mas tenha coragem. Porque eu confesso que eu sou bem, assim, medrosa nessa parte, né? Agora, a questão, assim, do recebimento, né, Caterine, dos clientes. Então, vocês estão atendendo as mulheres, mas já teve algum caso com mulher que às vezes falou assim, mas será que vai ficar o serviço igual, né? Porque às vezes está acostumada com o homem da família, alguma coisa. Já teve alguma experiência, assim, de cliente, de ficar com o nariz, um pezinho atrás, digamos assim? Olha, falar diretamente pra gente, não. Porém, vamos falar assim, aconteceu um caso com uma das prestadoras, que ela foi comprar um material junto com a cliente na loja. Aí a prestadora falou assim, eu preciso desse X aqui. Aí o vendedor fala, não, mas pra que você vai usar? Primeiro eu já pergunto pra quê, né? Aí vai lá, tem que explicar, né, pro macho o que tá acontecendo. Aí fala, tá. Aí fala, não, mas você não precisa do X, você precisa do Y. Aí fala, não, mas eu sei que eu preciso do X. E a cliente do lado. Aí a cliente fica já naquele ponto de interrogação gigante, né? O que eu faço aqui, porque essa assim, situação? Ele já trabalha isso há 30 anos. Você é nova, vamos falar, nova no mercado. Será que ela tá falando certo? Fica essa dúvida. Elas não falam, mas dá pra ver. A reação, né? Assim, a expressão da pessoa, né? E aí o que aconteceu? A prestadora, ela levou o Y. O que o cara falou. E levou o X junto. Mas levou o Y. Falou assim, vamos tentar o Y aqui, vai que ele tá certo e tal. E o que aconteceu? Não tava certo. Não deu certo. Não deu certo. O que aconteceu? Deu o X. E aí ela, que bom que você sabe fazer, porque às vezes eles enganam a gente e tal. Só que é que nem como mecânica. Você vai lá, o cara vai olhar seu carro, você sabe que você precisa trocar uma pecinha. Vai fazer a limpeza do ar-condicionado, que é trocar o filtro ali de baixo. Vai trocar o filtro. Não, mas a senhora você tem que ver que você tem que fazer, além de trocar o filtro, você tem que fazer não sei o quê, blá, 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 blá. E ainda mexe numa peça. Que daí dá uma semana, você vai ter que voltar. E o orçamento estourou inteiro, né? Você ia gastar só com X, gastou X mais Y, Z e o alfabeto inteiro. Exatamente. E aí que eu falo, nossos cursos, eles não são... As pessoas às vezes pensam, mas você vai perder serviço. Eu falei, olha, uma mulher que trabalha o dia inteiro, e aí às vezes tem filho. Você acha que ela vai chegar em casa e vai trocar o sifão dela, vai trocar a torneira dela, vai trocar... Não, ela não vai trocar. Porém, ela nunca mais vai ser enganada. Porque ela vai saber o que a pessoa tá fazendo. Ficar esperta, então, né? criar. Porque pra você ter empoderamento, você precisa ter conhecimento. Você tem conhecimento, você tem o poder. É verdade. Pronto. É isso aí. Você comentou lá atrás, agora que eu lembrei, você falou sobre a questão de ser criada em obra junto com avós. Os avós. Por quê? Como é que foi essa história? Então, é que minha mãe me teve muito cedo, com 15 anos. Então, ela tinha que trabalhar, tinha que estudar, e eu fui criada pelos meus avós. E eles estavam construindo a casa deles. Então, eu ficava no meio da obra. Junto. E aí, eu
sempre gostei. E aí, quando eu tive que escolher Brincava naqueles morro de pedrinha. Brincava na brita, brincava na areia, brincava com o tijolo, ajudar os pedreiros, falava assim, o que você precisa de baldinho de água? Eu levava meus baldinhos, porque era pequenininha, né, o baldinho de água, e ficava lá, sempre entretida e tentando entender. E aí, quando eu fui escolher, porque uma das coisas que foi, meus avós, eles não tiveram muita oportunidade para estudar, né? Então, depois que meu avô teve, inclusive meu avô foi maestro. Olha Então, que legal! Uau. Mas para ele chegar onde ele chegou, ele penou muito, ele começou a estudar muito mais tarde. Sim. Né? Então ele falou assim, não, eu não quero que vocês passem por isso. E aí ele sempre dava incentivo, tanto para mim, quanto para minha mãe, quanto para outra filha deles, a minha tia. Então sempre estudar. Só que eu fui criada no meio da obra e eu gostava daquilo, nem todo mundo gosta, né? E aí quando eu fui escolher para fazer o vestibular, o que eu vou fazer? Eu falei, eu fiquei entre arquitetura e engenharia civil. E eu falei, daí... Ou seja, sempre teve assim, as duas profissões, ela tem esse lado, né, da Tem. infância junto, né, do que você foi criado, o ambiente. Aí eu escolhi mais arquitetura porque eu também sempre fui muito artística, eu sempre fiz coisas com a mão. Eu falei, eu quero um pouco que tenha um pouco de design, uma coisa misturada, então eu fui pra arquitetura. E ali que foi onde eu me encontrei, assim, porque o arquiteto, vamos falar, é um realizador de sonhos. Consegue tudo que você falar, você consegue colocar num papel. E aí vem as outras pessoas, que são quem trabalha com a obra, e coloca o papel na vida real, né? No palpável, né? Então, é exatamente isso que eu fiz. E quando eu entrei na Mana, eu falei pra minha avó, avó, eu vou trabalhar com isso. Ela ficou até muito feliz, porque, que legal, é um empreendimento, vai trabalhar sozinha, não sei o quê, né, sem depender de ninguém. Só que eu falei, mas eu vou colocar a mão na massa, eu não vou coordenar. E aí minha avó, eu não criei minha neta pra ser pedreira. Ai, gente, porque ela ficou achando que, como se eu tivesse diminuindo a minha... Pra ser como ela era, que ela já lavou prato, já foi diarista, foi as coisas. Ela tava imaginando a experiência dela, né, Exato. pra você, assim, mas imagina, gente. E aí eu mostrei pra ela e hoje ela tem maior orgulho. É mesmo? Sim. Que eu que arrumo a casa dela, várias coisas. Manda um beijo pra avó. Ai, vó, um beijo muito grande. Como que é o nome dela? Zilda. Dona Zilda, hein? Parabéns pela neta, hein? Que orgulho, porque ela fala com amor. A gente vê assim no olhar, no jeito de falar, que ela fala com amor da profissão, né? E tá aí no sangue da família, né? Exato. Até mesmo falando em família, vou até contar uma da produção aí, hein? Tem gente que é casado, mas que é a mulher que é em casa que faz aí as obras e tudo mais, né? Não, né? Tem gente que só fica olhando, mas é a mulher que tá lá em casa. Sim. Falando, não, peraí que eu resolvo, eu faço. E até legal, por exemplo, uma dica. Em casa, digamos assim, tem lá o casal. É legal, por exemplo, falar... vamos trabalhar juntos? Por exemplo, você sabe arrumar, eu também quero aprender, tipo, passar o conhecimento às vezes, né? E a própria mulher correr atrás, tipo, entrar numa loja de construção de material e não só ficar ali daquele jeito, tipo, meu Deus, tô perdida, mas tentar explorar um pouco, conhecer. Eu acho muito importante nós sabermos tudo, assim, vamos falar assim, porque não existe área hoje masculina e área feminina. Lógico, dentro de uma obra, vai fazer coisa pesada, tem mulher que aguenta. Como tem homem que não aguenta. Sim. Então, assim, tem espaço os dois lados, né? Tem espaço para todo mundo. Então, assim, eu aprender a parte da obra e ele aprender, vamos falar, a cozinhar, a cuidar da casa, a fazer a limpeza. Que diferença faz? Vai se tornar menos mulher ou vai se tornar menos homem a aprender esse tipo de serviço? Imagina. Jamais. Jamais. E hoje em dia é companheirismo. Quantas vezes nossos pais, nossos avós, bisavós falam sobre o machismo? Quem verdade. Cuidava dos filhos? Quem cuidava da casa? Quem ficava lavando tudo? Hoje as atividades elas são juntas, porque tanto a mulher trabalha quanto o homem trabalha. Então por que tem que sobrecarregar mais alguém? E ainda querendo ou não, nós mulheres a gente tem, para quem tem filhos, eu não tenho filhos, mas para quem tem filhos ainda tem outra jornada. É verdade. E o filho normalmente é sempre mais apegado à mãe. Porque quem carregou 9 meses? Aquela pessoa, né? Porque fala, não aguenta carregar peso. Eu falei, vai aguentar carregar 9 meses um ser nascendo dentro de você. Então, assim, Sobra tudo pra gente, né? A gente faz muito mais. A gente aguenta. Então, esse termo de também falar que nós somos do sexo frágil, na minha opinião, eu escuto muito podcast, escuto muito historiador, ele nasceu pelo fato de que foi um pouco de que as mulheres aguentavam mais do que os homens. E aí virou uma competição. E aí nasceu esse termo. E aí nós fomos deixados totalmente de lado. Porque antigamente a gente vê as fotos, a gente trabalhava de igual para igual. Com certeza. Não tinha... Ok, às vezes tinha uma imagem de um homem ali, mas era de igual para igual.
Então, depois começou as diferenças, e aí começaram a ver que talvez fizesse melhor, porque nós, na parte do acabamento na obra, não tem pra ninguém. Sim. Porque a gente tem calma, a gente tem paciência, a gente tem o detalhe. Essa questão do detalhe é importante, porque a gente observa cada coisinha assim, Exatamente. ali, que passa batido pelo olhar do outro, né? E aí, às vezes, o homem não tem esse detalhamento. Então, foi ficando deixando de lado. Mas hoje, as obras aumentou. Ainda a gente tem um percurso muito grande. É isso que eu ia até perguntar, né? Como que tá nessa questão, assim, de obras e a mulher no mercado, né? Porque a gente vê construção aí a rodo acontecendo. Sim. E como é que estão as mulheres, mas na parte, assim, de botar a mão na massa mesmo. Não só de ficar, né, às vezes no escritório, né? Ou nessa parte só de olhar projeto. Na faxina também, né? Agora, como é que fica esse lado da mulher na mão na massa mesmo? Como pedreira, como eletricista, né? Nessa parte. Então, antigamente a gente tinha aproximadamente 2% das mulheres em obra no Brasil inteiro. Aumentou já para 5% a 8%. Tá devagar? Tá devagar, mas tá aumentando. Mas a ONG Mulher em Construção, que é a fundadora, é a Bia Kern, que é uma das pessoas com quem eu tenho maior afinidade, assim, em relação ao serviço, em relação como pessoa, em relação que inspirou muito a Mana a ser o que ela é hoje, ela conseguiu, junto com o governo, colocar uma lei nacional para que tenha uma porcentagem X de mulheres dentro da obra. Ah, legal. E é respeitada essa lei? Tá em tramitação, né? Então ainda tá naquela. Então. Aprovou até um dado momento, depois parou, aí foi aprovado, mas a política, a ONG também, ela entra dentro das construtoras, então ela leva essa política. Tá. E eles estão vendo a diferença, porque a mulher numa obra, ela tem, vamos falar, um desperdício de material muito menor do que o do homem. Quem já fez obra, que vamos falar assim, fazer 1 metrinho de piso. O pedreiro pediu 30 sacos de cimento, 50 mil metros quadrados de piso, aí terminou a obra e você ficou sobrou com tudo aquilo. Quem é que nunca fez uma obra e sobrou um monte de material? Tinta também em casa? Nossa, você fala, e esses latão aqui, o que eu vou fazer? Exato. Então, assim, quando a gente vai fazer o serviço, o homem, ele aprendeu com quem? Com o tio, com o avô e coisa assim. Nós, mulheres, a gente, além de aprender com eles, a gente tem que estudar. Porque a gente não tem oportunidade de errar. Porque se a gente erra, a gente é crucificada até o final. O homem, se ele erra, ele continua. Você não vai chamar porque você nunca mais vai ouvir falar dele. Você diz, a gente acerta, mas basta, assim, tipo, uma vírgulazinha que aí já vira todo o nosso cartão de visita, quase. Exatamente. Então, a gente estuda e tá cada vez mais aumentando a oportunidade de estudo para essa área, porque é uma área que é um subemprego. É considerado um subemprego, que nem eu falei. Quando eu falei que eu ia trabalhar com isso, a minha avó comentou, mas você vai virar pedreira. Mas tá aí, se eu virasse de fato pedreira, é uma profissão tão digna quanto, vão falar, um médico. E a gente fala, a gente é médico da casa. Sim. Ele é o médico do corpo, a gente é o médico da casa. Porque se a casa não estiver certinha, ela vai cair na tua cabeça. Manutenção, né? Coisa que a gente esquece. Só lembra quando tá lá o problema gritando, né? Falando, agora não tem como mais aguentar. Que tem a prevenção. A prevenção é importante. A gente falou do ralo aqui, ó. Prevenção para não virar um problema maior. Exatamente. Então, a gente vai estudar. E hoje, com a tecnologia, a gente tem internet, a gente entra nos sites e a gente aprende quase tudo. Então, e a gente tem isso já dentro da gente. Então, a gente vai fazer um serviço e, mais ainda, a gente vai aprender. Primeiro faz em casa, ver se dá certo e depois vai se aventurar nesse mundão aí. No mercado, né? Para trabalhar com isso. Perfeito. Então, nós mulheres, a gente é tudo, assim. É tudo incrível, tudo lindo. E é legal quando os maridos, os namorados e parentes, que eu tenho muitos casais dentro da pintura, dentro da construção civil, dentro do revestimento. Isso é legal, fazendo junto, né? Vai fazendo junto. Vai se divertindo também ao mesmo tempo, né? Às vezes um conserta de um jeito, melhor, enfim, muito legal. E aí, uma coisa que eu até queria comentar dentro desse universo que a gente tá falando da mulher, a gente entra também, vamos falar, no gênero. O gênero da sexualidade. Sim. Que seria o quê? Quantas vezes já aconteceu de uma mana minha, foi trabalhar, né? Uma prestadora da mana, trabalhar na casa do cliente, chegar o marido e falar assim, como que você chama uma mulher que parece um homem para arrumar a minha casa? Pronto, não acredito.
E a situação? E a situação? A prestadora, ela não falou nada, ela fingiu que não ouviu, mas depois ela comentou comigo e a gente começou a ter uma política dentro das nossas redes sociais para mostrar que a feminilidade, ela não quer dizer muita coisa para fazer o serviço. Então, assim, a opção sexual da pessoa, a opção sexual da mulher que tá ali, ela não, vamos falar assim, é um termo bem grosso, assim, não é o órgão genitor que vai fazer ela mexer em alguma coisa. Sim. Que vai ser mais inteligente. Porque certo. O homem tem 2 cabeças? Eu não sei muito bem, né? Então, aí que fica aquele lugar que... ainda precisa caminhar, né? Precisa. A gente tá galgando. Isso. A gente tá indo pra abrir a cabeça das pessoas. Porque... aí, às vezes, as pessoas pegam na minha mão e falam, nossa, mas você trabalha com obra com uma mão tão macia. Eu falei, porque eu uso luva. Eu uso EPI, que se chama, é um creme que você passa na mão, coloca a luva e não destrói a mão. Eu não preciso ter um casco de cavalo pra fazer. Então, e a prevenção até mesmo do material, né? A gente tava falando aqui das pessoas em casa, né? Tipo, a mulherada que quiser se aventurar, saber pelo menos ter uma noção básica, Sim. né? Mas também tem o EPI, né? Que são aí os equipamentos de proteção individual, né? Exatamente. Então, por exemplo, vai fazer um furo, bota aquele óculos, né? Sim, porque pode espirrar. E aquele protetor de ouvido também é importante, dependendo aí do barulho, né? Pode usar o protetor, pode usar até um fone de ouvido, só pra você diminuir, porque é bem alto, né, o barulho da furadeira. Vai fazer, usa a luva, que nem eu falei, vai mexer no ralo, põe uma luva, porque você não sabe o que tá ali, que pode contaminar, se você, às vezes, é alérgico. Vai mexer com tinta, às vezes eu falo, coloca a manga comprida e coloca a luva pra não espirrar. Eu tenho prestadora que às vezes cai coisa na pele dela, tem alergia, e ela trabalha com isso. Então, e aí depois vai parar no hospital e evolui pra uma coisa grave, sendo que tinha a proteção, né? Exato. E aí você vai ver nas obras, o homem tá de chinelo, sem máscara, não usa protetor de ouvido, aí fica surdo, cego, problema no pulmão. A saúde dele vai pro brejo. O dedo perdeu porque caiu um martelo no pé. Sim. Então... Ai, que dor. Ai, que dor. Então, tipo, são várias coisas que a gente tem que cuidar, porque quando a gente vai trabalhar, a gente não cuida só da gente. A gente tem, normalmente, coisas ou pessoas que dependem de nós. Então, a gente tem que pensar mais ainda. Então, a gente tem todo esse cuidado. Isso que é bacana. E a gente vai levando o exemplo, porque no momento que você vai numa obra mesmo, fala uma construtora, tem o cara do segurança do trabalho, ou uma mulher da segurança do trabalho. Eles vão falar, são os fiscais, que normalmente as pessoas falam que enche o saco, que tem que ver se todo mundo tá de capacete, todo mundo tá de cinto, caso esteja na altura, tudo mais, né? E eles, às vezes, não ligam pra isso. Não, eu já trabalho com isso há tantos anos, eu já sei fazer. Aí acontece um acidente... E aí que vai começar a pensar nisso, sendo que já tinha a prevenção antes, né? Exato. Puxa vida. Ó, gente, é um mundo, assim, fantástico. Então, eu adorei conversar, viu, Caterine, que é Pavlovski, né? Falei certinho, porque os nossos nomes aqui, eu também com o meu Hickman, vou te contar, né? Mas, ó... Parabéns pelo trabalho. Dá pra sentir, assim, tipo, no olhar, no jeito de falar, nas experiências, que é aquele trabalho por amor mesmo, né? Quem quiser conhecer a Mana Concerta, quer se inscrever para algum curso, quer aprender mais, como é que encontra vocês? Nas redes sociais, o Instagram nosso é nas redes sociais é @manaconcerta. Para os cursos é mana.ensina. Então, perfeito. Você pode entrar. Aí, lá, você pode mandar mensagem e tem o nosso para orçamento. Quer chamar a gente para fazer serviço? Aí, é somente o WhatsApp ou e-mail. Aí, o nosso WhatsApp, eu posso falar? Pode. Então, é 11 96162 2345. Maravilha. Quer repetir? 96162 2345. Parabéns. Olha... Caterine, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito sucesso para vocês. Continue inspirando aí muitas mulheres nessa parte de obra aí, que a gente tá precisando mesmo. E da iniciativa de vocês. Muito obrigada. Parabéns aí pro trabalho, por ser pioneiras aí nesse assunto aqui pra nossa cidade de São Paulo também, né? Gente, gostaram? Aprenderam? Vamos botar em prática? É isso aí, hein? Ó, na semana que vem tem mais podcast Mulher Entende Mulher. Tô esperando vocês, ó. Beijo, até lá.